Bom, eu recebi um convite, foi uma surpresa, uma grata surpresa de estar podendo falar com um público online, né? Eu que sou uma psicóloga, me considero uma pessoa mais analógica do que digital, mas é um universo que eu estou despertando, que eu estou conhecendo, e voltado para uma área que para mim é muito rica, muito interessante, que é a educação, né? Então, sou uma profissional, sou psicóloga de formação, minha área é clínica, trabalho muito com adultos, mas logicamente que quando eu trabalho com adulto, eu estou vendo também a criança, que é algo que todos nós fomos crianças, todos nós temos essa experiência, essa memória dentro de nós. E aí, pensando nisso, pensei em você, Milena, né? Então estamos nesse momento né? Vânia, psicóloga, Milena também, psicóloga também, que tem prática, tem vivência com crianças, para a gente estar aqui juntas pensando nesse momento que estamos vivendo agora, voltado para a educação, mas não só a educação. Qual é a relação que existe hoje entre pais e filhos? Que é algo que eu tenho ouvido muito, até na minha prática clínica e na minha vida pessoal, como nós estamos educando nossos filhos hoje, né? O que nós somos hoje como sociedade, o que nós queremos para nós, o que nós queremos para os nossos filhos no futuro. E dentro desse seminário, né, que pensa na educação do futuro, e esse lema que me despertou, seja presente no futuro do seu filho. Essa frase me tocou, me fez refletir muitas coisas. E eu fui buscar algumas, não digo algumas respostas, mas algumas reflexões na história da própria humanidade, na história da sociedade que nós somos hoje. Porque eu acho que hoje a gente às vezes fica um pouco pessimista, um pouco desanimada, vendo algumas coisas muito graves acontecendo. Você vai poder falar isso melhor, Milena, né, na sua realidade, que a gente escuta hoje falando da baleia azul, da boneca Momo, crianças que estão sendo levadas ao suicídio, ou estão se suicidando, não sei qual seria o termo correto para a gente falar isso, e que estão chocando a gente, estão como sociedade, como mães, como pais, como seres humanos. E aí, o que é, a minha ideia, a minha reflexão é: que criança é essa que nós estamos falando, e automaticamente que adulto é esse que nós estamos falando, que educação é essa que nós estamos falando. Como então ser presente no futuro do seu filho. Mas para isso eu me remeti um pouco ao passado, no sentido de tentar entender como é que nós chegamos até agora. E aí eu fui ver alguns estudos, temos vários teóricos, temos artigos que têm acesso até na internet, aí as pessoas podem acessar, que a gente fazendo uma evolução, se a gente pensar na criança, né? A gente acha que criança sempre teve esse papel. Hoje, inclusive, criança tem um papel jurídico legal, temos aí o Estatuto da Criança e do Adolescente. Com seus direitos, corretamente. Mas sempre foi assim. Se a gente for fazer um estudo, uma análise, e for buscar pessoas que se debruçaram, estudaram, pesquisaram isso, não. Até a Idade Média, por exemplo, a criança não existia, a criança era um mini adulto. Era simplesmente um adulto, não havia distinção entre adultos e crianças, desde a maneira de se vestir, desde a maneira de se comportar, e hoje a gente ficaria chocado com isso. Mas vamos pensar naquela época, onde doenças gravíssimas dizimavam populações, guerras, grandes guerras, uma expectativa de vida pequena, não havia consciência disso. Mas a evolução foi caminhando e a gente entra e a gente começa a ver aspectos econômicos, sociais, culturais, religiosos que vão influenciando. Inevitavelmente vai influenciando na realidade, né? No contexto da família. Exatamente, isso sempre vem acontecendo, não é de agora. Mas a família, as pessoas acabam reagindo, acabam trazendo uma resposta a isso. E aí começou-se então a descobrir que existe um ser diferente, uma criança, que tem necessidades diferentes, que tem ideias diferentes, que tem sentimentos próprios daquela idade, daquele momento. Tem toda uma subjetividade que precisa ser olhada, né? Precisa ser percebida, realmente. Exatamente, exatamente.
E isso vem acontecendo já desde quando eu me remetendo à Idade Média, passamos pela Idade Moderna, onde a escola começa a ter um papel diferenciado, onde antes era a escola já havia, se a gente pensar nos religiosos, né, que detinham o poder do saber, do conhecimento, mas era simplesmente para ter o conhecimento como forma de poder, mas não de pensar, de formar uma pessoa, formar o caráter, formar alguém que vai trazer alguma coisa para a sociedade. E à medida que as pessoas vão percebendo que a criança é esse elo que vai unindo gerações, meu filho vai, lá na frente vai ser o adulto do futuro, que vai ter os seus filhos, que vão ser os meus netos, que vai dando uma continuidade, uma perspectiva de futuro, eu vou olhando para essa criança diferente. E refletindo justamente em como ser presente nesse futuro do meu filho. Perfeito, né? perfeito. Exatamente, é onde entra realmente a reflexão, né, de como é que eu posso me fazer presente e não delegar essa responsabilidade, né, essa presença a outras pessoas, a outras instituições, né? Então realmente é se ver nesse lugar. Acho que esse o grande desafio. Isso que você vê que na história isso sempre foi acontecendo, mas com níveis de consciência diferentes e contextos diferentes. E hoje nós nos deparamos com isso. Como você bem falou, esse é o grande desafio. Como é que hoje, eu que tenho uma história, eu sou de uma geração que hoje já tem netos, né? Como é que eu criei meus filhos, como é que meus filhos estão criando os meus netos para enfrentar hoje uma realidade onde existe o quê? Uma tecnologia, né? Eu até lembro uma amiga minha contando como a avó dela encarou a máquina de lavar, que ela ficou apavorada quando viu. A gente achava muito engraçado isso, né? Porque é algo que tão comum para eu vivi já com televisão, com esse meio, e a gente achava graça. E hoje eu me vejo já no lugar dessa avó, que eu estou deparando diante de um tablet, diante de smartphone, mídias sociais. E a gente tem uma tendência a resistir a isso, porque não faz parte do seu universo. E eu fico imaginando, essa avó, de repente, passou pela cabeça dela, e agora, quem vai lavar as roupas da minha família? Eu não sou mais capaz de lavar a roupa da minha família? Parece ser uma pergunta tão tola, mas assim, ela está falando dela. Qual a importância dela na sociedade, naquele momento? Aí eu faço um paralelo hoje. Qual é a importância hoje dos avós e dos pais na escola, na vida da criança? Pois é, e aí é onde entra a educação, não somente dos filhos, né, que muitas vezes é nisso que a gente acaba se preocupando, mas a educação dos pais, né? Será que realmente existe está havendo uma preparação, né, de como você está educando seus filhos, se você está educando seus filhos, se você está se fazendo presente na vida dele, e qual é o seu papel, né? É aquela questão da qualidade do tempo que você dá para o seu filho, né? Ah, não, mas eu não tenho tempo, eu não tenho a correria do dia a dia, trabalho, faço N coisas. Tudo bem, isso é até saudável, isso é muito saudável, né? O seu filho se deparar com essa frustração de não ter o pai 24 horas ao lado dele, então ele tem que se deparar em situações onde ele vai ter que se resolver, então isso é muito saudável, né? Mas, então, qual é a qualidade que você está dando para esse tempo? Não é a quantidade do tempo que você tem para o seu filho, mas será que você realmente, quando está com ele, está realmente com ele? Entende? Então, você tocou um ponto muito importante, que eu vejo as pessoas se questionando muito, né, os limites e a frustração, como se frustração fosse algo extremamente negativo, que não pode, as crianças não podem se frustrar. Acho que foi uma ideia que a gente criou, gerações foram criadas, assim, meu Deus, né, frustrou, e por isso ele tem uma vida infeliz, por isso ele não foi feliz, como se fosse isso que determinasse a infelicidade daquela pessoa. E acho que isso a gente está colocando em questão, entender melhor isso, é o que você está falando. Isso, exatamente, né? Porque essa frustração, esse limite, o dizer não, é estruturante realmente para a criança, para o filho, para o adolescente. Então, isso é muito importante, né? E se deparar com essas situações, né? Ter essa autonomia de realmente
saber o que fazer, né? Descobrir o que fazer e não ter essa dependência de ter tudo prontinho ali e ter tudo nas mãos e não precisar pensar e não precisar, né? Então isso é realmente muito importante. E aí isso que você fala foi construído justamente por aquela ideia da proibição, né? Então não pode se proibir, então tem que liberar tudo, que não é bem assim. O sistema oposto. Isso, exatamente, não é bem assim. O limite, ele é necessário, ele é estruturante realmente e é preciso, né? Onde entra novamente a educação e o papel dos pais nesse contexto, né? De você realmente se fazer presente e ter delimitar esse papel. É o seu filho, né? E você é o adulto da relação e aonde é que está esse limite, né? E não... Eu acho que essa é a chave, isso que você falou, acho que é a chave. O estar junto com o filho naquele momento que ele está se sentindo frustrado. Acho que aí está a chave da coisa. Pois é, e não entregar de mão beijada. Está presente, né? Isso, exatamente. E não simplesmente entregar de mão beijada resolvido. Né? Que muitas vezes, para não frustrar, né? Então o pai confunde muito isso. Né? E para não frustrar quem, né? Pois é. Porque às vezes ele está querendo resolver problemas dele e não do filho. E acaba sendo depositado e confundido aí nessa relação. Por isso que é muito importante, primeiramente, né, se existisse uma receita para que você se faça presente, para você ser presente no futuro do seu filho, então você precisa reconhecer o seu lugar nessa relação, né? Se reconhecer diante disso, para que não haja essa confusão de papéis. E acho que conhecer o outro implica em você ter um distanciamento para que, assim, bom, ele é essa criança e eu tenho uma implicação, eu tenho uma relação com ela que eu sou diferente dela, que já é um modelo de convivência com diferenças. Né? Onde vão ser testados. Eu acho que isso também falta, né, Milena? Você que tá no dia a dia, ser testado no bom sentido, não é de provocar, de mostrar quem é o melhor, que acho que a gente também foi muito essa coisa da competitividade, de mostrar que você é bom, você é perfeito, você é quem manda, você só é bom quem é bonito, quem é sarado, quem é bem sucedido. Isso é a consequência de alguma coisa que vem lá de trás. Mas esse ser testado de conhecer, não, isso eu achei, isso foi bom, isso não foi bom. Por que foi bom? Para quem foi bom? Que implicações isso tem? Qual é a minha responsabilidade nisso? Que o pai tem e vai poder passar isso para o filho. Acho que é isso muito que você está falando. Isso, e assim, por que eu tenho que, de certa forma, seguir essas exigências impostas pela sociedade, né? Como a gente até conversava anteriormente, a questão dos serviços que são oferecidos. Por exemplo, o horário integral nas escolas. Né? Então, por que você precisa realmente aceitar essa realidade no seu contexto familiar? Realmente é uma necessidade do seu filho, uma necessidade sua. Né? Então, refletir também sobre isso, né? Porque não é porque está sendo sugerido que você precisa realmente abraçar aquilo, né? É necessário ter um olhar crítico diante desses padrões, desses segmentos que são oferecidos para você realmente ver se aquilo faz parte, faz sentido para a realidade da sua família, né? Para o que você quer passar para o seu filho. E hoje tem uma gama de opções, né? Acho que isso é o bom, que antigamente tinha que ser uma coisa ou outra, né? Ou era aquela briga, e hoje você tem uma gama de opções. E como você está falando, o que eu estou oferecendo para o meu filho? Eu sei o que eu estou oferecendo, eu sei porque eu estou deixando ele lá por um período de tempo onde eu acredito que aquilo vai ser bom para ele, porque bate com os meus valores. Exatamente. E aí quando você faz essa reflexão, você está se responsabilizando e não simplesmente delegando essa responsabilidade. Não, eu estou utilizando desses serviços por causa disso e disso e disso. Então você, de certa forma, tem você se apropria dessa escolha que você faz, né? Então você está realmente se responsabilizando por isso. Então não tem como você responsabilizar,
Entende? Certo. O outro, Perfeito. a instituição. Então você realmente está refletindo e está sabendo o porquê E o direito de escolha, né? Se, por exemplo, uma mulher hoje optar por ficar em casa, ela tem as condições, ela tem os recursos e ficar com seu filho, por que não? Pois é. Né? E poder se dedicar, e depois de um certo tempo ela pode. E hoje a gente tem a gente alongou um pouquinho, né? Quando está falando da Idade Média, que se morria muito cedo, então na questão de sobrevivência, hoje a gente já não precisa estar só ali. Claro, temos uma realidade, principalmente no Brasil, aqui na nossa região, onde existem coisas a serem feitas, mas nós também temos uma realidade de possibilidades, né? Como ampliar essas possibilidades para as pessoas e que como escolhas elas são responsáveis por fazer. E respeitando as escolhas de cada um. Pois é. Eu acho que é muito isso, né? Pois é, e assim também dessa forma a gente começa a ver que o uso da tecnologia, enfim, não é só, não precisa ser visto apenas como vilão, né? Que essa realidade também não precisa ser vista apenas como ruim, né? Mas você tem condições e deve realmente agir sobre aquilo e não deixar que aquilo, né? Enfim, haja sobre o seu contexto familiar, né? Então você agir naquilo pode ser pode acontecer ao seu favor. Sim. Entende? Sim. Todo o uso, toda a realidade pode contribuir, né? Não ser visto apenas como um vilão, como algo ruim que não quero que meu filho utilize o celular, não quero que meu filho... Não, pode ter, né? Por que não? Mas ele precisa saber como usar aquilo, né? Ele precisa saber por que ele está usando aquilo. É aquilo que você estava falando, né? A gente estava conversando hoje, aí você vê a notícia da baleia azul, da boneca Momo, que veio através de uma rede social, através da internet. A culpa é da internet. É mais fácil atribuir a culpa à internet e aí vamos retirar, e não é bem por aí, né? Assim, o que está por trás disso? Qual é a minha responsabilidade também nisso? Né? Eu acredito mesmo, Milena, que a tecnologia, a internet, tudo isso que está acontecendo é algo que está aí, não tem como voltar atrás. Com esses fatos negativos, até eu acredito que o ser humano ele é muito paradoxal, né? Ele muitas vezes ele pensa de um jeito e acaba agindo de outro, às vezes até na melhor das intenções. Sim. Né? Por isso que essa autocrítica é muito importante. Primeiro olhar, ouvir, escutar e ter uma autocrítica também. Então a gente partir do pressuposto de que já a tecnologia é ruim, eu acho que é uma generalização que não leva a bons termos, não vai contribuir muito. Porque eu não acredito que as pessoas são anos de estudo, são pessoas que vêm há anos, já vêm de grandes cientistas, de pessoas, se a gente pensar desde a invenção da roda, da eletricidade, da pólvora, que pode fazer fogos de artifícios maravilhosos, que dão um visual lindo, mas pode também matar as pessoas também. Cabe mais a nós o que a gente vai fazer com isso. Pois é, é uma realidade que você não tem como fugir, né? É muito mais fácil você aprender a conviver. Certo. Né? E aí, pegando essa tua fala, a curiosidade, ela vai existir, né? Não adianta você, sei lá, abolir todos esses equipamentos e todas esses meios, né, da sua realidade, porque na escola o seu filho vai se deparar com isso, enfim, numa televisão, em outro contexto ele vai se deparar com isso e ele vai sentir curiosidade. Então nada melhor do que você estar com o seu filho, né, para que possam ir dialogando e havendo uma orientação realmente nesse sentido. Entende? Esse é o estar presente no futuro do seu filho. Pois é.